Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 2 de julho de 2025, 2/7 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça o seu comentário, espalhe este canal aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje às 16 horas 31 minutos, horário de Brasília, começa a semana da lua crescente no signo de Libra, da lunação de Câncer do dia 25/6. Começou no dia 25/6. Então, lua crescente em Libra, fazendo uma quadratura com o Sol em Câncer e fazendo um sextil com Mercúrio em Leão. Então, lua em Libra e lua crescente. O que está pedindo aqui? Está pedindo para crescer, né? Desenvolver o crescimento da harmonia, do equilíbrio, da beleza, da diplomacia, né? Da serenidade, do amor. Libra é regido por Vênus. Vênus rege Libra e rege Touro. Então, aqui em Libra, essa regência de Vênus está falando de harmonia, está falando de amor, está falando de equilíbrio, está falando de beleza, está falando de feminino, está falando de moda, entende? Está falando de relações e relacionamentos em harmonia, do lado saudável, não é? Fazendo um link com a lunação de Câncer, do dia 25/6, então, essa harmonia e esse equilíbrio, essa serenidade, essa beleza, esse amor, na relação com a mãe, com a família, com a casa, com o lar, com o corpo, que é o nosso primeiro lar, né? E aqui em sextil com Mercúrio em Leão, quer dizer, a mente, Mercúrio rege Gêmeos e rege Virgem, então a comunicação, pede aí esse equilíbrio, essa harmonia, essa serenidade, né, essa beleza, com relação à família, ao lar, à casa, né, à mãe, às mulheres, ao feminino. Ali, na quadratura com o Sol em Câncer, né, então ratifica essa necessidade de buscar esse equilíbrio e essa harmonia com a família, com o lar, com a casa. Porque quadratura é um desafio. É um aspecto de 90 graus e um desafio muito forte. Então, está pedindo aí, ó, o Sol está ali em Câncer, iluminando a casa, mas o Sol é o nosso ser, o nosso eu, o nosso ego também. E aí está pedindo ali, ó, vamos desenvolver uma harmonia, um equilíbrio na casa, no lar, né, com a família, e não deixar o ego prevalecer. A lua é a mulher, o sol é o homem. A lua é o princípio feminino, o sol é o princípio masculino. Então está pedindo um equilíbrio, uma harmonia entre esses dois princípios, o feminino e o masculino. A mãe, o pai. A mulher, o homem. A esposa, o marido. A filha, o filho. Né? E aí pede essa harmonia e esse equilíbrio na família através de quem? Olha, Lua fazendo sextil com Mercúrio em Leão. Então a mente, Mercúrio. Mercúrio rege Gêmeos, a comunicação, rege Virgem, a organização. E em Leão, olha, pedindo alegria, pedindo criatividade, pedindo felicidade, festa. Então o mental, estando alegre, feliz, criativo, vai conversar bem com essa lua em Libra, que vai estar em harmonia, em equilíbrio, em serenidade. E daí essa conversa boa, através dessa conversa boa, esse desafio aí, que está pedindo uma relação de harmonia, de equilíbrio na família, vai ser possível através dessa comunicação alegre, feliz, criativa, mentalmente falando.
Mas, se o emocional, ó, a Lua, em Libra, o emocional e sentimental estiver em desequilíbrio, em desarmonia, vai bater ali com aquele ego ali, né? Com aquele Sol ali em Câncer, e vai desandar tudo. Quer dizer, o feminino em desarmonia, com o ego masculino querendo impor. A mulher em desarmonia, com o homem, o masculino, querendo impor ali na família. E aí vai desenvolver o desequilíbrio, a desarmonia, e vai prevalecer esse desafio aí na família. E vai desandar tudo. Vai entrar uma discórdia. Então, a Lua crescente em Libra está falando, vamos crescer as harmonias, as relações harmoniosas, a serenidade, o equilíbrio, a beleza, a balança em equilíbrio. Libra é a balança, então ela balança equilíbrio. O prato não pende nem para um lado e nem para o outro, está em equilíbrio. Os dois lados estão em harmonia. Né? E aonde? Na família. Isso aqui me lembra aquela passagem de Jesus, quando ele está numa casa, né? Pelo que eu vi, curando, falando umas coisas ali e tal, e dando os ensinamentos dele, e estava muito cheio, né? Muita gente, estava entupido, não tinha como entrar, e as pessoas querendo entrar e querendo ver, e ali alguém falou para ele, olha, sua mãe e seu irmão estão lá fora querendo entrar. E ele pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, mãe e irmãos está falando de quê? De família. E aqui é o caso, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha família? Porque muitas vezes a pessoa encontra a família dela com os amigos, com as amizades, encontra a família dela verdadeira no trabalho, encontra a família dela no dia a dia, na vida. Encontra a família dela, a mãe dela ali no ambiente de trabalho, o pai dela ali no ambiente de trabalho, a mãe e o irmão, o pai e a mãe às vezes ali com a irmã, com o irmão. Mas na verdade ele está querendo dizer com essa pergunta que essa mãe, esse irmão e essa família é o planeta todo. São todas as pessoas. A mãe não é só o consanguíneo. O irmão, os irmãos não são só os consanguíneos. Mas a mãe pode ser qualquer mulher, os irmãos pode ser qualquer pessoa. A família é o planeta inteiro, todos. Tanto é que ele veio para falar para todos. Ele veio passar o ensinamento dele para todos. Então não é para ficar só nessa família nuclear, pai e mãe, avô, avó, tia, tio, irmão e irmã, primo, prima, consanguíneo. A família é para entender a família como um todo, a cidade toda, o país todo, o planeta todo. Então, se as emoções e os sentimentos no planeta não tiverem harmonia e ficar prevalecendo o que a energia de um entende, sobretudo o que manda, essa desarmonia vai prevalecer. Mas se prevalecer a harmonia desse emocional e sentimental, dessa lua crescente em Libra, junto com o mental ali, criativo, feliz, alegre, em Leão, então pode ter uma comunicação harmoniosa, feliz, saudável, serena, equilibrada, diplomática. Libra são os diplomatas, a diplomacia. E não fica ali o ego, porque assim como o Áries faz essa onda do eu, primeira pessoa, o Sol fortalece o ser da pessoa. O ser da pessoa, enquanto nós estamos aqui, o ego, o eu, está muito presente, mas o ser da pessoa é a alma, o espírito. Mas se o ser da pessoa que prevalecer, o ser do ego aqui desse mundo mundano, vai ficar aí querendo impor. Tem que ser do meu jeito. E o Sol rege Leão. Aí o que eu já falei, o Sol na regência de Leão, ou é o rei e a rainha generosos, ou são os reis e as rainhas tirânicos. Aí qual que vai prevalecer? Aqui está tendo um desafio nessa quadratura.
pedindo harmonia e equilíbrio na casa, na família, no lar. Tanto a casa e a família própria que a pessoa mora, se a pessoa morar sozinha na casa dela, ela já tem uma casa, um lar ali. E aí, quando ela se relaciona com a vizinhança, com a rua, com o bairro, com a cidade, com o país, com o planeta, ela está tendo a família. E aí está pedindo harmonia nessa família, nesse lar, nessa casa. Se ela tiver um gato, um cachorro, olha, faz parte da família dela. Entende? Os passarinhos que estão ali na rua, faz parte da família dela. Então está pedindo essa harmonia. Tanto na primeira casa com o nosso corpo, então com o nosso emocional, na nossa casa onde a gente mora, na nossa casa, o bairro, a cidade, o país e o planeta que a gente mora. Percebe? Para sair, para enxergar a realidade disso tudo. Para prevalecer o equilíbrio e a harmonia. Hoje, o desafio está nesse sentido. A gente dar conta de emocionalmente, sentimentalmente, fazer prevalecer a harmonia, o equilíbrio, a serenidade, sentimentalmente falando, emocionalmente falando, com o nosso mental também, criativo, alegre e feliz. Entende? Então organize o seu mental, ó, Mercúrio em Leão, que rege Gêmeos. Então, através de uma comunicação alegre, feliz, saudável, criativa, generosa, organize tudo também com alegria. Vamos organizar o que tiver que organizar com criatividade, com alegria. E com o emocional e o sentimental em harmonia, equilíbrio, com beleza. Ó, aí fica bom. E aí os desafios que a gente tiver, a gente vai dar conta por aí. E os desafios são fortes, não são fracos, não. Entende? Porque vai mexer com o nosso ser, com o nosso eu, com o nosso ego. O ego, enquanto fazer prevalecer o que eu existo, massa. Mas aí tira ele do egoísmo e do egocentrismo. Aí fica mais possível uma relação diplomática e harmoniosa, com beleza, fica mais possível. Né? Vamos lembrar de Jesus aí. Ó. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele sabe, ele sabia quem era a mãe dele, quem eram os irmãos dele. Não é ignorante. É Jesus. Né? Mas com essa pergunta ele está falando, olha, qualquer mulher pode ser minha mãe, qualquer pessoa pode ser meu irmão. Sobretudo se andar ali, né, naqueles conhecimentos saudáveis que ele passou, honestos, verdadeiros que ele passou, né, que servem para todos e que são eternos. Não é isso mesmo? Então essas são as informações para o dia de hoje. Espero ter somado, colaborado, contribuído. Se você quiser saber mais, tem que fazer o seu mapa. Aí você procura algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap. Manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e agendar uma consulta para fazer o seu mapa. Eu atendo presencialmente e via web, online, tá? Astrologia pessoal e empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Muito agradecido pela atenção, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais, tchau.